e passo, então, a palavra ao conselheiro Valdeci Fernandes Pascoal para relatar seus processos. Acho que só tem um conselheiro. Isso, presidente. Presidente, eu saúdo a todos. A gente acaba falando antes antecipado, esquece de saudar. Eu saúdo a todos, Vossa Excelência, conselheiros, toda a procuradora Germana, todos aqui que estão presentes, todos que nos assistem. O processo remanescente da minha pauta é o processo 17.100.181, dígito 3, é um recurso ordinário do município de Contas, do município de 2016, do município de Verdejante, interessado é Périx Tavares de Sá, advogado Paulo Roberto Pinto e outros. Voto está em lista, presidente, e eu estou... essas contas foram julgadas irregulares, o parecer prévio pela rejeição pela segunda Câmara deste Tribunal, ainda em novembro de 2019. Nesse caso aqui, há 3, me parece, irregularidades, 4 irregularidades relevantes de achados negativos: manutenção, desenvolvimento do ensino, extrapolação de despesa com pessoal em valores relevantes, não recolhimento previdenciário em valores relevantes e ainda a questão da transparência insuficiente. Isso levou a segunda Câmara a emitir o parecer prévio pela rejeição. O processo, como de praxe, foi encaminhado ao MPCO, voltou com um alentado parecer do doutor Guido, parecer 194/2021, em que ele analisa cada argumento, em cada achado negativo, em cada considerando da segunda Câmara, conclui pelo não provimento. Pelo conhecimento e pelo não provimento, e eu acompanho esse proficiente juiz de valor vindo do MPCO. A única coisa que, já no final, no apagar do meu voto, eu percebi que o acórdão do parecer prévio, ele, além de emitir o juiz de valor do parecer prévio, ele tem uma inovada, dá uma inovada assinalando uma nota de improbidade ao gestor. Na minha compreensão, eu trago aqui esse tema para o debate, e parece que, em matéria pelo que diz a nossa lei orgânica, em matéria de parecer prévio, a gente não poderia se valer de um gravame maior do que a opinião pela rejeição das contas. Já vislumbrei no passado uma reflexão diante daquele processo supremo, da ficha limpa, se a gente não poderia, nesse opinativo, de repente sugerir à Câmara que aplicasse uma multa, só que o processo legal da Câmara não prevê multa, não prevê declaração de idoneidade, não prevê imputação de débito, né? Às vezes você pode, numa conta de governo, dependendo do conteúdo, a gente aqui tem o nosso conteúdo, que não envolve débito, mas quando a gente analisa a Previdência, por exemplo, muitas vezes tem aquela multa e poderia ser até imputado. Mas a gente tomou essa posição mais conservadora em parecer prévio e limitar ali ao opinativo de rejeição ou não, né? E deixando essas questões, nota de improbidade, de aplicação de sanções, imputação de débito, declaração de inidoneidade da empresa ou do servidor, para conta de gestão. Me parece que nota de improbidade está mais afeita, né, à conta de gestão e não a esse parecer prévio. Então, assim, no meu voto que eu coloquei, mas trazendo para reflexão e ouvindo a todos, eu estou dando um provimento parcial para excluir a nota de improbidade, mantendo a rejeição. Os casos são graves, né, mas a nota de improbidade, esse juízo de valor, talvez tenha que ser feito em conta de gestão, porque seria uma inovação, seria um gravame não previsto na nossa lei de regência em relação a parecer prévio, que é de fato um parecer, né? E não há previsão para que a Câmara, julgando esse processo, faça uma nota de improbidade seguindo o parecer do tribunal. Ela não tem essa previsão de estabelecer nota de improbidade. Então, por cautela, eu pugnaria para excluir essa nota de improbidade, que não, de alguma forma, não tira a gravidade da situação. Conselheiro Valdeci Pascoal, eu particularmente... Presidente, eu queria... em seguida, eu passo a palavra à Vossa Excelência, doutora Emanuela Floriano, mas se quiser se pronunciar antes, fica à vontade, viu? Não, é só porque eu assim, não esperava essa discussão, aí eu não pedi a palavra no momento... antes não, mas está na discussão ainda, está tranquilo. Porque quando eu vi o voto do conselheiro Valdeci Pascoal, eu entendi que ele propunha a exclusão da nota de improbidade por não vislumbrar naqueles fatos, né, que ensejaram a emissão do parecer prévio. Essa avaliação rigor eu nem fiz. A gravidade, pronto, a minha compreensão, a leitura é algo, né, atenção, a gravidade própria de vislumbrar ali indícios de improbidade, né, eu tenho, não sendo assim, eu tenho uma posição tanto quanto
divergente, eu acho que eu já conversei muito com Vossa Excelência, presidente, sobre isso, não sei qual é a sua, que a posição que o Tribunal de Contas faz, ela facilita muito a vida lá do Ministério Público Eleitoral, mas, com todo respeito, conselheiro Pascoal, eu não vislumbro aí um gravame, porque isso não vincula nada nem ninguém. Né, não vincula a Câmara de Vereadores, não vincula o próprio Ministério Público Estadual. Na verdade, inclusive, para haver a representação por improbidade, pelo próprio Ministério Público de Contas, é absolutamente desnecessário que conste essa nota de improbidade. Inclusive, há diversos casos em que o juízo da Corte de Contas é de regularidade e o juízo do Ministério Público de Contas é diferente. E nós representamos e vai caber a quem receber, ao promotor, ao procurador da República designado, concordar com um, com o outro ou com nenhum dos dois, não é? Então, assim, eu acho que a própria nota de improbidade por si só, ela nem vincula, por exemplo, o Ministério Público de Contas a fazer a representação ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal. Então, assim, numa primeira reflexão aqui, obviamente que a gente pode aprofundar sempre e mudar de ideia, como eu costumo dizer, só quem não muda de ideia quem não tem ideia, né? A partir de outros pontos de vista, mas assim, a minha compreensão é um tanto diferente. Eu acho que essa iniciativa do tribunal, ela vai mais no sentido de colaborar com o Ministério Público Eleitoral, que no caso de contas de governo, não terá essa eficácia, porque vai depender do juiz da Câmara de Vereadores. Então, eu não vejo, para mim, ter nota de improbidade ou não ter nota de improbidade, não traz maiores consequências, salvo a consequência de ordem política, isso pode ser usado na discussão, no jogo político, moral, mas, assim, do ponto de vista jurídico, eu não vejo essa impossibilidade. Eu acho que a própria vislumbrar ali gravidade, a ponto de identificar ou pronunciar que são indícios de improbidade, é parte da motivação para se emitir o parecer prévio para a rejeição. Não é necessário, mas eu acho que torna mais robusta as razões pelas quais o tribunal se posicionou nesse sentido. Mas sem nenhuma divergência quanto retirar poder, porque realmente, no meu ponto de vista, a finalidade seria essa, da colaboração com a repercussão eleitoral da matéria que, em se tratando de parecer prévio, dependerá sempre, né, sobretudo depois daquela decisão lá de trás do Supremo, da manifestação do Legislativo. Então, eu não vejo essa impossibilidade, sabe, conselheiro, no primeiro momento. Levando em consideração a discussão que está sendo travada agora, com todas as vênias do conselheiro Valdeci Pascoal, e na esteira do que disse o doutor Germano Laureano, eu divijo desse ponto de vista, que é muito cauteloso. É cauteloso, a gente tem que ter cautela mesmo. Como disse o conselheiro Carlos Neves, às vezes você tem uma contenção em poderes, isso, ao invés de fragilizar a casa, fortalece a casa. Mas, nesse caso, eu vou fazer não é o momento, é algo que a gente precisa aprofundar muito, talvez não é uma administrativa alentada, mas o que é que eu posso dizer? Com relação à responsabilização civil, corretíssimo, nós não podemos colocar no parecer prévio, constituir um título executivo sob condição, não tem condição de a gente fazê-lo. A nota de inidoneidade para a contratação, ela em si não tem nenhum aspecto legal específico que exija do Tribunal de Contas colocar isso para escrutínio futuro, para análise futura do órgão julgador. Também não. Então, a gente já estaria, de uma certa forma, assinalando um gravame que iria ser analisado ainda por um órgão julgador, muito embora, no caso das câmaras municipais, vincule a 2/3. Só lembrar que é uma situação bem diferente da história das contas de governador. Nota de improbidade, não. Por quê? Porque a nota de improbidade, que tem esse nome, está na nossa lei orgânica, num dispositivozinho, embora tenha outro inapropriado, a gente tem um dispositivo que ele é inconstitucional, ele é ilegal, ele afronta o dispositivo, o entendimento do Supremo, e que a gente pode rejeitar contas reconhecendo a improbidade. Nós não podemos reconhecer a improbidade, porque isso que deve fazer é o judiciário em ação ordinária.
Mas lá no dispositivo fala de nota de improbidade. E o que é nota de improbidade? Dizer que existem fortes indícios, ou existem indícios, a gente não pode afirmar, como eu disse antes, forte indício de incursão em improbidade dolosa. Qual a exigência legal que façamos dessa forma? A Lei Complementar 64. A Lei Complementar 64, ela conversa com os órgãos julgadores de contas. Nós somos destinatários dela. Ela olha para o legislativo e diz: você tem que dizer, é importante que você diga que é grave irregularidade com conotação de improbidade dolosa. Quando é o Tribunal de Contas, a mesma coisa. O Tribunal de Contas você tem que dizer, e aí contas de gestão, perfeito. Agora, o parecer prévio, ele tem que ir apetrechado, ele tem que ir pronto. Uma coisa a gente dizer, é irregular, isso não quer dizer nada. A gente estava discutindo outro dia o artigo 59, não quer dizer nada, é irregular. Você tem que, para a justiça eleitoral, para fins de inelegibilidade, tem que estar acoplada a decisão. Irregularidade insanável, que é algo que a gente tem que trabalhar na casa, com fontes indícios, basta indícios, de improbidade administrativa dolosa, que seja um dolo eventual, certo? Mas isso tem que estar lá, até porque vincula 2/3. Então, se fosse isso, inócuo para a justiça, se a justiça for levar a fiveleta, o que diz no artigo 64, da Lei Complementar 74. Então, ela tem que ir toda apetrechada. Se a juízo do Tribunal de Contas, no seu parecer prévio, é um caso de irregularidade insanável, com conotação de improbidade administrativa dolosa, coloca-se, apõe-se a nota de improbidade e, logicamente, se lá não alcançarem 2/3, vai prevalecer o entendimento da gente. Então, sair daqui sem essa perna é como se nós estivéssemos já, de uma certa forma, maniatando a justiça eleitoral ou de uma certa forma, mandando para o legislativo alguma coisa que está sem essa acoplagem. Evidentemente que as câmaras, os vereadores mirins e suas hostes não têm não conhecem a filigrana da coisa e dificilmente vão ter o verniz para colocar esse senão, e talvez até não tenham interesse de colocar isso, né, de prodigalizar esse tipo de entendimento. Então, é como se um parecer prévio tivesse, já devesse todo o juízo de valor que a gente faz, que é um juízo apenas opinativo, mas que no caso da Câmara vincula 2/3. É por essa razão, conselheiro Vossa Excelência, que eu divijo, e é muito difícil divergir de Vossa Excelência, tá certo? Muito difícil. Mas nesse caso, eu tenho me colocado desse sentido, botar nota de improbidade. Só lembrando que a nota de improbidade começa em nossa casa por uma resolução a 04 de 2002, fui até eu que redigi a pedido do Ministério Público. E aí, quando eu conversei com o Ministério Público, o CAOP, o pessoal do CAOP, disse: olha, não tem problema, converse com o corpo técnico, olha, indício, não vai ter nenhum problema de ser incurso em qualquer coisa, mas é importante, porque a Justiça Eleitoral tem exigido isso, e quem coloca isso é o órgão julgador. Não é eles que vão analisar, eles vão partir do juízo de valor do órgão julgador. E como nós somos co-partícipe disso, com uma certa medida, a gente tem que mandar o parecer prévio e ele vincula, né? A gente tem que partir para isso que lá, se não alcançar 2/3, nós prevalecemos. E aí, a gente não pode tirar do parecer prévio aquilo que vai emprestar a esse parecer prévio, que vai virar uma decisão da Câmara, a sua completude, sua capacidade plena de atingir a inelegibilidade, se assim entender o judiciário, porque já começa sem discussão de improbidade, já começa sem discussão de grave irregularidade. Isso vai, e logicamente o legislativo é soberano dentro do devido processo legal e respeitando o quórum. Então, era isso que eu queria colocar. Com relação às outras questões, concordo inteiramente com Vossa Excelência. A responsabilização civil não pode, já impingir a história da inidoneidade, já não pode, mas aí como é o conjunto das contas, a gente está aí colocando, apetrechando na conta uma qualidade, um qualitativo, um predicativo fundamental para que o judiciário esteja com todos os elementos, o judiciário eleitoral com todos os elementos para julgar pela inelegibilidade ou não, eu entendo que é nossa função fazê-lo, inclusive em contas de governo, data máxima venha, conselheiro Lopes Pascoal, no programa Novidade pela discussão. Presidente, até do debate, elogiando o nível, né, do debate que nós estamos estabelecendo aqui hoje, como acontecer,
Conselheiro Valdeci Pascoal traz uma matéria e, lendo a lei orgânica do Estado de Pernambuco, a lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, no artigo 2º, 1 e 2, combinada com o artigo 59.3, que é o que traz a questão da nota de improbidade, pode-se levar à interpretação que o conselheiro está levando. Eu não tenho dúvida que o conselheiro Valdeci Pascoal tem profundidade técnica para fazer essa leitura e ver que o tratamento das contas, a apreciação de contas do Legislativo, que vamos enviar ao Legislativo, quer dizer, não é a mesma linguagem que a própria lei orgânica usa. Há um tratamento de linguagem distinto. Não fala-se apreciar as contas e no outro julgar as contas, regulares ou irregulares. E no julgar as contas irregulares, lá no 59 diz, a nota de probidade será no julgamento da irregularidade. Poderia ir por esse caminho, até ter um respeito por essa posição, bastante vinculada à técnica de leitura, de interpretação da lei orgânica. Mas eu concordo, aqui vou pedir Vênia para discordar do conselheiro Valdeci Pascoal, eu concordo com a posição do Diceu Rodolfo, do presidente, concordo com a posição de Germana, do Ministério Público de Contas, tendo em vista a importância de que o tribunal envie à Justiça Eleitoral, por força da Lei Complementar 64/90, os indicativos e achados que teve naquela avaliação. É nesse ponto que eu concordo especificamente. Acho que nem todo tribunal tem na sua lei orgânica essa nota de improbidade. Praticamente, eu desconheço se isso existe em todos os tribunais. Pela experiência que tive da advocacia eleitoral e mais ainda nesse último ano e 10 meses, cerca de um ano e 10 meses que estou aqui no tribunal, da importância de enviar um julgado de contas, um parecer prévio de contas, contendo a análise dos limites constitucionais, dos limites legais cumpridos ou descumpridos, mas apontando os caminhos de atos irregulares que foram tomados para que o julgador eleitoral possa fazer a distinção. Porque não é toda conta com rejeição que levará à inelegibilidade do sujeito gestor público no julgamento eleitoral. Por isso que nós temos que, como disse o presidente, trazer todos os apetrechos. Eu vou fazer só uma observação, não é o caso concreto, mas um parecer prévio pela rejeição de alguém que teve uma apropriação em tese, a possível apropriação indébita de créditos previdenciários, no valor significativo, não pagou, reteve valores dos servidores. Isso poderia ser caracterizado como uma nota de improbidade, algo gravoso, uma responsabilidade do gestor, e isso poderia carregar diferente de uma nota de um parecer prévio que tinha uma conta, uma despesa pessoal que passou ali 1%, mais uma transparência. Nós podemos fazer essas distinções. Acredito que essa nota de improbidade ela agrega a força constitucional das nossas competências e, concluindo aqui, justamente o que o Diceu começou dizendo, presidente, eu acho que a nossa autocontenção ela é justamente para isso, para quando nós temos o poder, exercermos integralmente. Quando não temos, a gente fazer o freio. Eu acho que, nesse caso, a competência é nossa, a lei complementar, a Constituição, que é a 64/90, remete ao julgamento das contas e, por isso, a gente pode cravejar, em certas situações, uma nota de improbidade. Essa é a minha posição, com todo respeito, entendendo, compreendendo a leitura do conselheiro Valdeci Pascoal. Eu queria finalizar com a fala do Dr. Carlos Neves, uma coisa que até transcende a questão desse processo, dessa discussão. A gente precisa aprofundar esse tema de irregularidade insanável e improbidade administrativa dolosa nas nossas decisões, sejam elas em parecer prévio, sejam elas nas contas de gestão. Até porque nós estamos assumindo, nas reuniões administrativas chegamos a isso, e que uma auditoria especial tem conteúdo de conta de gestão, né? Porque a conta de gestão, o anual de gestão, é algo quimérico, porque a gente sempre trabalha com amostragem. Então, não existe uma conta de gestão, isso aqui é uma conta de gestão, não. Uma auditoria especial pode ser uma conta de gestão, e ali pode ter irregularidade insanável. O problema é que a gente tem que trabalhar com essa categoria. A gente trabalha com conta regular e irregular. E onde é que fica a terceira categoria? Não precisa mudar a lei, não. Com a própria Lei 64, a gente traz a lei para cá, faz uma análise sistêmica e depois diz irregularidade insanável e fora da conotação. Só dando mais um exemplo de um caso que a gente precisa, de casos que a gente precisa entender, que a gente precisa atuar com essa terceira categoria. É o caso dos alertas. Quando nós alertamos um gestor público, seja ele o mais alto dignitário ou um gestor no sentido
de gestão, vamos dizer assim, o ordenador de despesas, por assim dizer, ele é inserido um terreno minado do dólar eventual. Na hora que você alerta, ele está no terreno minado do dólar eventual. Pisou, estoura. Então, se vier uma irregularidade, a gente já tendo alertado, dólar eventual. Isso a gente deve colocar. Agora, não é só o dólar eventual acoplado à ideia de irregularidade insanável. Isso a gente tem que começar a trabalhar nossos votos. O corpo técnico tem que ser menos timorado com relação a isso. E nós, conselheiros, nosso gabinete, o Ministério Público, a gente tem que começar a trabalhar com essa categoria para diferenciar o que é regular com ressalvas, regular, irregular com irregularidade insanável e indício de improbidade administrativa dolosa. A gente tem que trabalhar com essas 4 categorias. Tem que começar a fazer isso, porque senão a gente não vai avançar. E aí a gente vai encambulhar na mesma, vamos dizer assim, a gente vai ficar dependendo do artigo 59. Tem artigo 59, bota na lista. Não tem artigo 59, não bota na lista. E o artigo 59 não é o indício correto, não é o caminho correto para você botar ou retirar da lista. Porque você pode ter um artigo 59, que é uma irregularidade, mas não é insanável. E não tem a questão da improbidade administrativa dolosa mais ou menos desenhada. Então, não é o artigo 59. Hoje a busca da corregedoria, quem passou por lá tem essa dificuldade, é em cima, tem o 59 e bota, não tem o 59 não bota. Não é assim que a gente deve lançar a rede para buscar esses processos. A chincha não deve ser jogada por aí. A gente tem que trabalhar nos votos essas categorias que estão lá no sistema. E onde é que está no sistema? Não está na lei orgânica, mas está na lei complementar 64, que diz que o conselheiro Carlos Neves se acopla à legislação que deve reger a matéria de contas. Eram essas as colocações, e a gente já encerra aqui, passa a palavra ao conselheiro Valdeci Pascoal, agradecer a todos pelo alto nível da discussão. Presidente, agradeço a todos, doutora Germana, Vossa Excelência, conselheiro Carlos Neves. De fato, quando eu trouxe essa questão aqui, eu disse logo aqui no início, né, que iria suscitar, e vinha com um convencimento ali preliminar, mas que poderia evoluir. De fato, evoluir em parte, né, ouvindo aqui as luzes da importância desse filtro, desse direcionamento, dessa diretriz. Vossa Excelência, presidente, tem falado aqui muito dessa questão, dessa padronização dos nossos votos e essa preocupação da dosimetria. Isso é o desafio da dosimetria. Existem 4 grandes níveis, né? Regular com ressalvas com multa, regular com ressalvas sem multa, irregularidade com nota de improbidade. São 5, né? A gente avançou da bitola da contabilidade, das auditorias privadas, que são 3, para esse maior de controle de conta de gestão. E eu estou em sintonia com isso. E quanto a essa questão dos indícios de ilícito penal ou de improbidade, eu sempre faço isso quando eu acho a situação grave, sobretudo em contas de gestão, auditorias especiais, em denúncias. Fico um pouco ali incomodado com a questão da palavra nota de improbidade, né, porque a gente não é juiz da improbidade nem do penal. Então, a palavra indícios, para mim, é muito oportuna num momento desse, para deixar claro que não é um veredito que é crime, nem que é improbidade. Quando você coloca nota de improbidade, já passa, me parece que ultrapassa aí um nível em matéria do que a gente poderia. Mas está lá, nesse caso aqui concreto, eu fui rever agora, está lá, indícios que cabem nota de improbidade. Isso que a gente faz, muitas vezes, em conta de gestão, de especiais de denúncias. A minha surpresa foi em conta de governo, em parecer prévio. Essa é a minha maior preocupação, é que não há uma padronização. Então fica um darwinismo. Essa eu coloco indício de improbidade e penal. Essa eu boto uma palavra nota de improbidade, outras não botam nota de improbidade. Então foi um pouco com essa preocupação também da nossa praxis, dessa inovação, sem ser uma coisa pensada, de padronização, de uma obrigação de ter que colocar no considerando isso ou não. De fazer parte da liturgia da elaboração de um voto. Então, aqui, eu tenho que olhar, vamos lá, eu tenho que dizer, eu tenho que motivar, eu tenho que dizer se a opinativa é pela aprovação com ressalvas, aprovação ou rejeição, e tenho também que dizer se é indício de improbidade ou até de ilícito penal. Muitas vezes improbidade é ilícito penal também, e a gente não tem essa preocupação de colocar isso. Então, me pareceu uma certa falta de isonomia, como lembra muito bem o senhor Teresa do Hélio muitas vezes.
A avó diz, olha, por que nesse caso foi escolhido para colocar nota de improbidade? Quando a gente tem casos similares de não observância em educação, em pessoal, de transparência e previdência, que não acabamos, a gente julga aqui todo dia tem parecer prévio de quando não há essa menção à nota de improbidade. Claro, esse pode não estar errado, mas me preocupa um pouco esse tratamento não isonômico, sem que a gente tenha nos preparado para uma inflexão de padronização de voto, de dever de motivar, com base também no juízo de valor preliminar de indícios de improbidade. É um pouco nesse sentido, nessa cautela. Então, enquanto não vem uma mudança, mesmo eu achando razoabilidade total e concordando, se a gente fizer esse encaminhamento com base em indícios, aí ajuda muito a responsabilização, tanto política como do Ministério Público e do Poder Judiciário. Eu estou nessa turma aí, eu estou nessa onda e concordo. Minha dúvida é a forma de se colocar isso no voto e o dever de se colocar isso sempre, ou não colocar, e dizer que não coloca. E às vezes vai ter um desafio maior, porque zona cinzenta do que a improbidade, né? O percentual, então vai ser um outro desafio para a gente pensar em colocar isso como improbidade. Então, como a gente, no mais das vezes, em parecer prévio, não coloca dessa forma, falando de nota de improbidade, que na nossa lei orgânica é no artigo 59, quando fala de julgar contas, né? Eu acho que eu nunca vi nota de improbidade em contas de governo, em parecer prévio, nunca vi. Então, é devido a isso que eu ainda, mesmo entendendo e evoluindo nessa compreensão, que a gente deve até mudar para que assim seja, mas me preocupa agora, no caso concreto, nesse ponto. É um pouco isso. Peço a palavra. Senhor presidente, eu achei bem colocadas as posições externadas pelo Ministério Público, Vossa Excelência, pelo conselheiro Carlos Neves, e também as colocações do conselheiro Valdeci Pascoal. Eu podia adiantar o seguinte, que esse tribunal, ao longo do tempo que nós acompanhamos, ele tem dado, às vezes, um corte temporal em determinadas decisões que irá tomar, como foi no caso da Previdência, como foi no caso do problema da educação, da aplicação dos 25% na educação. Então, eu acho que uma decisão para ser tomada, uma discussão aqui numa reunião, pode ser uma decisão um pouco precipitada. Nós podíamos pensar isso numa administrativa e ter um corte temporal com relação à decisão a partir de determinada data que o tribunal poderia tomar com relação à inclusão nos pareceres prévios, que eu acho até justo que se coloque, mas eu acho que deveria ter aí um corte temporal. Perfeito. Olha, só para esclarecer alguns pontos. Primeiro, nota de improbidade, a tradução disso está lá na resolução, depois a gente evoluiu. O nome são fortes indícios. Nota de improbidade é você colocar indício e tal. Você só vai colocar fortes indícios quando tiver indício de doloso, porque só o que vai interessar é o doloso e a forma de você descartar o joio do trigo, certo? Doloso. Outra coisa, isso a gente discute aqui desde 2002. E eu faço nota de improbidade em contas de governo. Várias contas de governo, várias. Exatamente guardando esse entendimento de que a nota de improbidade tem esse nome realmente, Conselho Municipal, é um nome muito chamativo. Mas não é juízo de valor de improbidade. Tem um outro dispositivo lá que a gente não aplica, porque não podemos aplicar, né? Veio na Lei Orgânica de 2004, está lá. Regular contas por improbidade, incursão, não pode. Nós não podemos fazer isso. Agora, a nota de improbidade são os indícios. Desde o início, desde a resolução, o que é nota de improbidade? É um considerando. Dentro das considerando, você dizer, indícios ou fortes indícios, incursão de tipo tal, da lei de improbidade, tipo doloso. E improbidade, a lei de improbidade, praticamente toda ela é dolosa. O artigo 9 doloso. O artigo 10º é que há uma consideração, porque tem ressarcimento e tal, aí pode ser culposo e tal, mas a doutrina também não diz que não é uníssono nisso, não. E artigo 11º é só doloso. Então, a gente está olhando para a Lei 64, repito, e eu tenho feito, entendeu? Agora, a gente pode ter um marco temporal. Agora, essa discussão vem desde 2002. A gente ainda vacila, concordo, a gente vacila. Agora, particularmente,
Talvez porque fui do Ministério Público, talvez porque tenha redigido esse negócio. É um caso à parte. Eu tenho colocado a nota de improbidade quando as contas do governo a gente olha e vê que o cara foi alertado, que a situação é complicada, que ele já vem fazendo há não sei quanto tempo. Então, dólar virtual. E a gente joga lá a nota de improbidade. E a nota de improbidade não vem, pelo menos como eu faço lá, assim, nota de improbidade, bota assim, considerando que as práticas tais, há fortes indícios, ou há indícios de incursão artigo tal da lei de improbidade, pronto, é isso. E aí, presidente, Oi, conselheiro Carlos Porto. Porque, veja bem, isso é uma conta do exercício de 2016. Aí imagine quantas contas de 2016, 2017, talvez já 2018, que este tribunal apreciou e que não está incluído o problema da improbidade administrativa nos pareceres prévios. Eu vejo mais minha preocupação por esse lado. Bom, perfeito. É a preocupação... Não está certo. Agora, só lembrando que muitas das contas que foram, algumas das contas que foram julgadas, até porque o Ministério Público pede isso também, foram nesse sentido. E facilita na hora que o corregedor vai fazer a lista. É só isso que eu quero dizer. E quanto à acoplagem, é importante levar para o judiciário. Dito isso, a gente pode trabalhar... Presidente, deixa eu só dar um depoimento. Presidente, deixa eu só dar um depoimento na linha do que Vossa Excelência está falando, porque talvez eu acho, conselheiro Valdeci Pascoal, Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado, talvez a perplexidade do conselheiro tenha sido com a expressão a nota de improbidade. No parecer prévio, salvo engano, era depois já da parte que recomenda a rejeição. Mas há diversas deliberações em âmbito de contas de governo, que trazem desse formato que o presidente alude, que é um considerando que essas irregularidades configuram indícios de... Eu digo isso porque uma das coisas que a gente faz lá no Ministério de Contas é acompanhar o acolhimento pelo Conselho dos pareceres, e muitas vezes os pareceres saem com esse formato e são acolhidos na hora do julgamento. Então, talvez o que não haja realmente de forma interativa é o uso da expressão, que é a expressão da lei orgânica, a nota de improbidade, mas a referência, a alusão à improbidade, inclusive ilícito penal, ela não é uma coisa isolada ou difícil de encontrar no repertório de jurisprudência do tribunal, não. Eu vou fazer um encaminhamento, veja só, o que é que a gente pode fazer? De levar isso para a reunião administrativa, como foi dito pelo conselheiro Carlos Porto de Barros, e levando em consideração essa preocupação do conselheiro Valdeci Pascoal, a gente discute essa coisa que realmente fica mal discutida. Vai, volta, a gente avança e a gente recrudesce, avança e recrudesce. A gente tomar uma atitude uníssona daqui para frente, porque isso vai ser muito importante lá na frente. Perfeito. Tem uma forma de, por exemplo, no sistema nosso eletrônico, quando a gente vai formatar o voto, tem algumas coisas que são obrigatórias, né? Então, às vezes, você tem que dizer aqui, tempo, prazo, talvez colocar isso, né? Indício de improbidade ou não, para ser um padrão. O que me preocupa, depois dessa evolução aqui, e eu de fato me sensibilizo para que isso seja um padrão, era mais essa preocupação. No começo, a minha dúvida também era quanto à possibilidade, eu equiparei um pouco a um gravame sancionador, vamos dizer assim, mas fui convencido aqui, pelas luzes de todos, de que não, acho que é cabível para de alguma forma, até transcender na própria Lei 64, né? A improbidade como ação que pode não gerar a dolosa. Né? Tem aquela possibilidade ainda de não ser a dolosa, embora queiram se mudar agora para ser só apenas a dolosa. Tem um projeto tramitando nesse sentido. Mas, assim, o que me preocupa é essa não padronização. E tenho certeza, eu sei do histórico de Vossa Excelência com isso, o denodo que Vossa Excelência trabalhou nisso e trabalha, e é um avanço realmente na dosimetria, é aquela irregularidade gravíssima, vamos dizer. A gente não pode dizer gravíssima, diz que é com indício de ilícito penal e de improbidade. Né? Então, assim, era mais essa cautela da isonomia hoje, mas se deixar assim também, está razoável, não está ferindo, eu já me convenci que não fere, era apenas uma questão de mais de isonomia, de padronização nesse sentido. Perfeito. E nesse sentido da isonomia, presidente, eu acho que o conselheiro também pode fazer o juízo de valor de que a nota, nesse caso, diante de outros casos que
que a casa já julgou, não seria o caso por isso continuaria com o voto nesse sentido. Eu não vejo nenhum problema nisso. A discussão era mais se é possível ou não a nota de improbidade em julgamento de contas de governo. Eu acho que, de fato... Eu posso fazer esse ajuste. É na tese. Eu posso fazer esse ajuste no voto, ao invés de dizer que, em princípio, não vislumbra a possibilidade de conter em conta de governo, ela contém, mas que deveríamos trabalhar isso de uma forma padronizada para não gerar essa falta de isonomia. Talvez, por aí, se for o caso. Mas se todos também forem numa linha de que pode deixar, eu evoluo. Ou então, Pascoal, usar o que já tem usado hoje, não considerando... talvez tirar essa palavra nota de improbidade. Tira essa expressão, tira essa expressão. Nota de improbidade. Indícios. Porque a nota de improbidade é um apelido, a pessoa é indício. É verdade, eu compreendo isso perfeitamente. Mas assim, então vamos lá. Talvez fosse nessa linha, tira a palavra nota de improbidade, mantendo apenas os indícios, e a gente vai trabalhar uma padronização de que isso saia em todos esses juízes de valor. Vai dar um trabalho maior para a gente, mas eu acho que vale a pena, porque a gente evolui em qualidade de decisão. Mas olha, conselheiro, eu tenho mandado, acho que todos os gabinetes já devem ter recebido todas as ações de improbidade que eu recebo. Recebi hoje, inclusive. Pronto, eu tenho mandado para conhecimento, né? Muitas ações de improbidade, elas são originadas de processos de contas de governo. Mas imagina, doutora Germana, se nesse filtro que Vossa Excelência fazem lá no Ministério Público de Contas, às vezes, por não vir a palavra improbidade e ser grave, também às vezes não vai, né? Não, com certeza que ajuda demais. Pode passar assim, a palavrinha mágica que vai, vai já mandar o filtro. Não, com certeza, Vossa Excelência está coberta em razão. O que tem acontecido lá, às vezes, viu para o Ministério Público de Contas avaliar se representa por improbidade, às vezes está prescrito. Então, o que eu tenho feito é fazer um despacho nos autos, dizendo, olha, não foi formulada a representação porque está prescrito, ou então porque, no caso de contas de gestão, esses valores, na nossa avaliação, não justificariam a atuação de um outro órgão, mas sempre ficando lá, deixando lá registrado, e houve uma análise, né? Certo. O fundamental, sabe, é o seguinte, é que existe uma lei complementar que fala diretamente conosco, os julgadores de contas, a linha G, e ela traz duas questões, uma categoria chamada irregularidade insanável, e a outra coisa que ela fala com coisa de improbidade administrativa dolosa, conotação, pronto. Ela fala de duas coisas. Isso não pode ser relevante para a gente, porque ela diz que quem vai dizer isso é o órgão julgador. É o órgão julgador. Então, mesmo que na nossa lei, por exemplo, não tenha lá irregularidade insanável, a gente tem que assumir isso, aurir isso na 64. Porque a 64 fala de irregularidade insanável. Não está ipsilítere na nossa lei, mas o sistema impõe que nós trabalhemos com essa categoria. Assim como com a questão da improbidade dolosa, a gente tem que trabalhar com essa categoria. Vamos fazer uma divisão, uma modulação, vamos fazer uma modulação. É melhor a gente fazer, porque olhando para trás você tem coerência. Uns que fazem, outros que não fazem, tal, como discurso do doutor Pascoal, e doutora Tereza e doutor Carlos Porto. A gente faz, mas lembrando que é uma coisa que vai qualificar a nossa decisão, vai melhorar a nossa decisão, vai robustecer a nossa decisão, vai levar um produto final completo para o legislativo, quando for o caso dele julgar e nos contradizer por 2/3. E, além disso, na hora que o corregedor for preparar a lista dele, ele vai ter muito mais facilidade, porque é um inferno você procurar entender o que é que está... Veja bem, parte-se da nossa lei para se chegar a 64, o caminho inverso. Você pega um negócio árido, que não tem nada, uma decisão nossa. Será que isso é improbidade dolosa? Será que isso é irregularidade insanável? Aí a gente faz o caminho inverso. A gente sai da legislação local, do nosso tribunal, para cotejar com a legislação nacional. Aí fica um negócio, deve ser o contrário. A gente parte de lá e traz para cá, porque aí facilita a vida da gente. Era isso que a gente ia discutir. Então, fique à vontade, a gente marca uma reunião administrativa para discutir essa matéria. Né? Vamos embora. Doutor Vossa Pascoal, então, ele está... Então, é nesse sentido do provimento parcial, para excluir a expressão nota de improbidade, mantendo os demais termos do considerando, e nesse caso eu vou fazer uma pequena alteração no parágrafo final do meu voto. Perfeito. Então, como voto conselheiro Vossa Pascoal, todos concordes, eu queria, de antemão,
agradecer a participação do conselheiro Valdeci Pascoal, sempre trazendo alentadas questões para discussão nessa casa. E fico responsável essa discussão, já facilita muito a nosso trabalho na reunião administrativa. Verdade. Eu agradeço, presidente. Não tem mais processo. Agradeço, conselheiro Valdeci Pascoal.